Olá, caminhante. Eu estou Mara Nunes e hoje eu venho aqui compartilhar mais um pouco dessa experiência utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto da ressonância harmônica. Então, vem comigo. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre uma palestra, né, do professor Hélio Couto, onde ele cita o processo de infantilização, né, que muitas vezes a gente entra nesse processo de infantilização. E nessa palestra ele conta uma história, né, para refletir esse processo. De um soldado, por exemplo, que está na guerra e aí alguém dá um tiro nele, ele vê a perna sangrando, as tripas saindo para fora, e uma cena horrível, e ele vai morrer e ele começa a gritar: mamãe, 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 mamãe. Né, ele entra num processo de infantilização. Né, e muitas vezes nós entramos nesse processo. Né, e por que eu estou falando isso? Gente, porque eu estava vivendo um ciclo repetitivo, né, onde eu ia e voltava para casa dos meus pais, né. Eu fui para o Chile, morei 4 anos no Chile e voltei para casa dos meus pais. Depois eu fui para Portugal e vivi lá 1 ano e voltei para casa dos meus pais. E agora eu estava em Porto de Galinhas, né? Tentei sair de novo mais uma vez e fui para Porto de Galinhas e mais uma vez eu voltei para casa dos meus pais. Só que dessa vez eu jurei para mim mesma que seria a última vez que eu voltava para casa dos meus pais, né? E o que eu descobri? O que esse ciclo estava querendo me dizer? Gente, por muito tempo eu carreguei uma criança muito, muito ferida, né, comigo. E essa criança, ela gritava, ela esperneava, ela não deixava a adulta florescer, a adulta crescer, a adulta comandar, né, a sua própria vida. Porque a criança, gente, uma criança ferida, ela quer ser vista, ela quer ser olhada, ela quer ser ouvida. E ela não vai te deixar em paz, ela vai estar sempre ali gritando e te lembrando, te recordando: eu tô aqui, olha pra mim, né? Tá doendo ainda, olha pra mim. E não importa quantas técnicas você faça, né? Não importa o quanto você estude sobre lei da manifestação, você não vai conseguir, né? Por mais que você consiga algumas cocriações, a sua criança ferida vai te trazer de volta novamente, né? E dessa vez, gente, quando eu tava voltando para casa dos meus pais, né, eu fui recebendo uma intuição muito, 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 muito forte, né, de que eu precisava conversar com meu pai. Só que aquilo foi vindo baseado na raiva ainda que eu carregava, né, numa raiva, num ódio que eu carregava com relação à figura paterna, né, porque eu sofri bastante. Meu pai, eu sou a primeira filha, né, sou a filha mais velha, então eu peguei meus pais aprendendo a ser pai. Meu pai era muito bruto, muito machista, né, eu sofri bastante, minha mãe sofreu bastante, né, com a figura paterna, né, da minha família. E aí eu fui vindo, né, com isso, com essa coisa muito forte dentro de mim. Não, eu preciso, é uma missão, eu tô indo agora para concluir, para poder encerrar esse ciclo. E começou aquilo vir muito forte, né. Só que ainda estava com a energia da raiva, do ódio, do rancor, né, e eu não poderia ter essa conversa com aquela energia de destruição, né, porque a única energia verdadeira é a energia do amor, do perdão, né, então aquela conversa não poderia ser daquela maneira. E ainda durante a viagem eu fui recebendo outras informações que vinha da minha centelha divina, né, eram informações que tocavam no fundo do meu coração, né, de que aquela conversa deveria ser baseada no amor. E eu fui sendo intuída para que minha mãe também estivesse presente naquela conversa, para que finalmente eu pudesse quebrar aquele ciclo, né? Porque a minha criança interior, ela estava grudada na gola dos meus pais, grudada na gola dos meus pais. Ela sempre me trazia para trás novamente. Por quê, gente? Porque ela queria aquele amor, aquela atenção, aquela proteção que ela não teve quando era criança. Não aceitava. Então ela
estava grudada na gola dos meus pais e trazia sempre a adulta novamente, repetindo o ciclo, porque de alguma forma para ela, voltando para trás, né, e eu preciso, né, de vocês, era a única forma que ela encontrava de receber esse amor, né, de receber esse cuidado, essa proteção, essa atenção que ela não teve, mas aquilo era uma crença, né, era um ciclo que precisava ser quebrado, mas a criança não deixava, a criança revoltada, né, sempre voltava para trás para poder de alguma forma, inconscientemente, receber aquele amor de volta e aquela atenção, né, ela estava agarrada à gola dos pais, querendo aquela atenção, e esse ciclo precisava ser quebrado, e eu fui recebendo essa intuição da minha centelha divina, porque eu fui me abrindo, e foi muito, muito, muito forte, e quando foi antes de ontem, né? Inclusive, gente, primeiro eu não queria vir para casa dos meus pais, né? Então eu fiquei no hostel, no centro de São Paulo. E quando eu dormi a primeira noite, eu acordei com a minha testa desse tamanho. Olha, ainda tem a marca aqui, uma aranha me picou, gente. Eu acho que foi uma aranha, né? Pelas pesquisas que eu fiz. E eu acordei com a testa desse tamanho. Depois, no outro dia, meu olho ficou inchado desse tamanho. E eu voltei correndo para casa dos meus pais. Ai, mas enfim, dessa vez eu sentia que há diversas formas, né, da gente quebrar esse ciclo repetitivo que tá puxando a gente para trás novamente, né? Ele sempre está relacionado com as nossas crenças limitantes, né? E com a nossa criança interior ferida, né? Sempre está relacionado com a criança interior que foi ferida. E tem várias maneiras de quebrar esse ciclo, né? E a minha maneira que eu encontrei de quebrar esse ciclo era tendo essa conversa com os meus pais, né? Uma conversa profunda de dentro da minha alma, onde eu pudesse expor, né, todo o sofrimento que eu tive, né, que eu carreguei, coisas que talvez eles nem soubessem do quanto impactaram em mim e que precisavam sair de alguma forma, né? Porque quando eu era adolescente, gente, para vocês terem uma ideia, eu era tão autodestrutiva, né? A minha criança era tão autodestrutiva que uma vez eu subi num 14º andar e queria me jogar de lá, né? E disse que ia me jogar. E nisso eu ainda tinha ingerido álcool, estava bêbada, então facilmente eu poderia não estar aqui agora, nesse momento, né? Eu carregava uma criança muito, 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 muito sofrida mesmo. E naquele dia eu senti uma força me puxando para trás de volta, né? E falando, não é o seu momento, né? Não é o seu momento. E tudo bem, superei aquela situação, mas também eu demorei um tempo, né? Depois aquilo ainda veio, submergiu em mim, né? Como um sentimento de culpa, né? De eu ter feito aquilo comigo, eu poderia não estar aqui. Aquilo, eu tive que curar aquilo também em outro momento. E também teve um momento, gente, eu tô abrindo meu coração para vocês aqui nesse vídeo, tá? E teve um outro momento, né, na minha adolescência já adulta, né, eu tinha uns 21 anos e eu era muito autodestrutiva, porque eu não aceitava coisas que meu pai fez comigo quando eu era criança. Eu não conseguia perdoar, não conseguia aceitar, não conseguia aceitar aquilo de maneira alguma. E teve um dia que eu usei muita droga, né, cocaína. Usei muita cocaína e quase morri de overdose também. E queria mais, já estava passando mal, eu queria mais e não encontrei para comprar e tudo. E também foi uma proteção, né? Eu acredito hoje, eu sei que a minha missão, né, ela era tão grande, né, que a minha proteção ao redor de mim também era muito grande, né? E não deixou que eu me autodestruísse, né? Porque a minha criança era muito, muito, muito ferida, gente, muito sofrida. E eu quase me autodestruí, né, de verdade. Quase me matei, né, diversas vezes. Ai, isso é bem pesado, tá, gente, pra falar aqui. Mas para dizer que esse ciclo ele precisava ser quebrado, esse ciclo que sempre me puxava para trás. E, gente, é muito impressionante, porque a gente encontra diversas desculpas, né? Por exemplo, quando eu estava em Portugal,
Eu poderia ter ficado lá, né? Estava trabalhando, enfim. Não era para ser, né, gente? Mas eu comecei ai não, eu tenho que voltar, porque eu não tô bem. Porque, sabe, várias desculpas, né, para mim voltar. Mas era a minha criança repetindo o mesmo padrão, né? Presa no mesmo ciclo, na gola dos meus pais. E, gente, eu pude finalmente ter uma conversa que, assim, foi libertadora, né, com os meus pais. E tudo calhou no momento certo, né? No momento em que minha centelha recebeu, né? Gente, inclusive eu tô aqui na casa dos meus pais e aqui é bem barulhento, tá? Então, se começar a tocar um funk, um brega aí de fundo, foquem aqui na mensagem, tá? Então eu vi com essa coisa muito forte, né, de que eu precisava colocar isso para fora, para que isso fosse limpado, né? Inclusive eu sempre tinha um sonho muito repetitivo, muito repetitivo, de que eu estava caminhando e de repente eu parava e não conseguia caminhar, não conseguia dar um passo, não conseguia continuar caminhando. Era como se tivesse uma corrente nos meus pés, né? Algo não me deixava, eu tentava caminhar e não me deixava caminhar, dar o próximo passo. Eu tinha um sonho muito repetitivo, né? E diante dessa conversa que eu pude ter com os meus pais, eu sentia como se uma corrente estivesse sendo quebrada. Eu escutava barulhos de corrente caindo, várias armaduras, coisas de metais caindo. Nossa, gente, foi muito profunda essa conversa, sabe? Eu acho que nessa última RH, uma das coisas que eu pedi, né, foi a cura dessa criança. E foi uma coisa que veio muito rapidamente, né? Rapidamente, entre aspas, porque é uma coisa que eu já venho curando faz tempo, né? Mas essa experiência que eu tive agora, né, dessa conversa muito profunda, foi muito intensa, né? De eu sentir essas correntes sendo quebradas. Gente, energia essas energias, né, que a gente carrega, principalmente, né, da infância, de coisas dolorosas que a gente viveu, né, de coisas às vezes muito pesadas que a gente viveu e que ainda não perdoou, são energias que acorrentam a gente, elas acorrentam, não deixam a gente prosperar. Não deixa a gente expandir, florescer. Não deixam. A gente tá acorrentada numa energia que tá prendendo a gente. E, gente, essa conversa foi muito profunda, né? E calhou, assim, que foi, né? Eu só, como filha mais velha, sentia um peso muito grande, maior nas costas, né? Tanto que eu conversei com a minha mãe uns dias atrás, né? E perguntei qual era a gravidez que ela mais tinha sofrido. E ela me respondeu que foi a minha, né? Que a minha gravidez foi a que ela mais sofreu, que ela mais sentiu angústia, abandonada, rejeição, escassez, tudo isso. Então, quando a gente é feto, a gente já vai absorvendo toda aquela informação e vai tudo já sendo registrado desde a barriga da nossa mãe. Então, eu já vim com aquilo tudo registrado para o mundo, né? Tudo aquilo que ela sofreu, toda aquela angústia. Né, já vim com aquilo tudo. E quando eu fui criança, né, na minha infância, fui sofrendo várias outras coisas, né, com a figura paterna, né, muitas violências, né, psicológicas, físicas. E enfim, gente, aí eu vim dessa vez com aquela coisa muito forte dentro de mim de que eu precisava ter essa conversa, né, que ela ia ser uma libertação. E aí fui ter essa conversa com os meus pais, né? Perguntei se era isso mesmo, né? Se era isso mesmo. Fiz uma oração, entrei em estado meditativo de prece, perguntei se era isso mesmo. E sim, e foi vindo todo um sentimento também, né? De amor, porque aquela conversa ela tinha que ser na base do amor e não da raiva e do ódio que eu sentia, né? Porque a raiva é aquela energia de destruição, né? Então, aquela conversa tinha que ser não destrutiva, né, não destruir a minha família, e sim edificar, né, e sim levar a luz, né, para aquelas pessoas, né, para o meu pai, principalmente. E, enfim, eu fui ter aquela conversa, até pedi um sinal, e quando eu abri o Instagram, apareceu para mim uma frase que dizia mais ou menos assim, que toda a verdade que a gente engole, ela destrói a gente por dentro. Gente, foi impressionante, né? Antes de ter a conversa, eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? O universo me deu um sinal. E quando eu abri o Instagram, estava essa mensagem, né? Toda a verdade que a gente engole,
que precisa ser dita e a gente engole, ela destrói a gente por dentro. E aquilo veio assim com uma força muito grande, ok, tô indo, e fui falar com eles, né? Aí falei, gente, preciso conversar com vocês e tudo. E sentamos nós 3, e calhou que meus irmãos estão viajando, então essa conversa deveria ser realmente, né, nós 3. Né, eu como primeira filha, que carreguei uma bagagem muito maior, né, muito pesada, muito maior, o fardo muito maior. Mas Deus é muito misericordioso, nosso Criador é muito misericordioso. E Ele nos ama, gente, Ele nos ama incondicionalmente, né, porque Ele não dá um peso maior, né, uma missão maior do que aquela que a gente possa carregar, do que aquela que a gente possa cumprir. Ele não dá, né, um peso maior do que aquele que a gente possa carregar. Então, eu tinha essa missão, né, de cura, porque essa conversa, gente, ela foi uma cura, não só para mim, mas de uma linhagem, de toda uma ancestralidade, né, da minha linhagem. Foi uma coisa muito forte, muito intensa que aconteceu agora, né, nessa quinta onda. E nessa conversa que eu tive com os meus pais, minha mãe se permitiu, né, conseguiu colocar para fora também muitas coisas que ela nunca tinha falado para ninguém, nem para mim, nem para o meu pai, né, coisas que estavam dentro dela, né, angustiando ela, que durante muitos anos, sabe, estavam dentro dela, e que ela só conseguiu falar naquele momento, daquela conversa em que eu finalmente consegui me colocar, né? E ela também se permitiu colocar para fora muitas coisas, e todos nós fomos se entendendo, né? Entendendo coisas sobre nós, sabe? Gente, foi uma coisa tão libertadora que não foi só uma cura minha, né? Respingou nos meus pais e numa linhagem de toda uma ancestralidade, porque naquele momento eu sentia como se uma violência que já vinha vindo por várias gerações, né, da minha família fosse quebrada naquele momento. Era uma sensação muito forte que eu sentia, né, era como se tivesse aberto um portal naquele momento de uma grande cura, né, e minha mãe pôde colocar muitas coisas, né, para fora também naquele momento. Gente, mas foi tão forte para mim, né, aquela conversa foi tão intensa, que eu sentia mesmo como se correntes estivesse sendo quebrada, sabe, naquele momento, né? E naquele momento ficou muito claro para mim, né, de que a adulta finalmente estava assumindo o papel, de que aquela criança, ela já não precisava, né, correr atrás, né, sedenta, com fome daquele amor, daquela proteção que ela não teve quando era criança. Ela podia ficar em paz, sabe? Era como se a adulta finalmente tivesse tomado o seu posto, né? E, gente, quando eu falo isso, não quer dizer que a criança ela tem que morrer, não, muito pelo contrário, né? A criança ela tem que estar viva dentro de nós, né? Porque a criança ela traz essa energia da pureza, da criatividade, da alegria, é a criança que traz, né, pra gente. E ela não tem que morrer, não tem que ser eliminada, mas ela tem que ser vista, ela tem que ser olhada, ela tem que ser cuidada, mas ela tem que ser cuidada não pelos nossos pais, né? Não, é por nós mesmos, pelo nosso adulto. O nosso adulto tem que tomar as rédeas da vida, né? E cuidar daquela criança e falar, agora eu tô aqui. E era aquele sentimento que eu sentia, sabe? Naquela hora, agora eu estou aqui. Agora a Mara adulta está aqui para cuidar dessa criança, para dar para ela o que ela precisa, para escutar ela. Ela não precisa mais, a criança revoltada não precisa mais repetir os mesmos ciclos, correndo atrás, voltando para trás, sabe? Voltando para trás, sendo puxada para trás, né? Puxando a adulta para trás. A adulta quer crescer aí, começa a crescer, a criança vem, não, eu tô aqui ainda, sabe? Eu tô aqui ainda, e puxa de novo para trás, né? Não. Com aquilo eu finalmente senti um sentimento de que, caramba, eu estou aqui, nossa, eu estou livre agora, caramba, a criança finalmente se libertou, ela conseguiu colocar para fora o que ela precisava, né? E eu sei, gente, que existem infinitas possibilidades de trabalhar essa criança, porque existem infinitas possibilidades de relações, né? Existem muitos tipos de relações. A minha criança
interior, ela foi curada naquele momento que ela conseguiu expor e colocar para fora, né, tudo aquilo que ela sentia, porque eu falei, né, tudo para os meus pais, né, o quanto aquilo me feriu, o quanto aquilo me trouxe relações tóxicas, o quanto aquilo quase me destruiu, né, contei a história de que eu quase me joguei do 14º andar, de que quase eu morri de overdose, né, e que tudo aquilo tinha a ver com aquela criança ferida, né, e a criança como, ai, sabe, nossa, finalmente eu consegui expor isso que eu sentia para eles ter essa conversa, sabe? Então, gente, eu sei que tem vários tipos de relações e a minha criança conseguiu, né, se libertar. Eu sei que tem outras coisas que eu preciso cuidar, né, e rever, e ver ainda, levar o amor, né, para a adulta, né, para que o amor próprio, né, que a adulta precisa, né, esse amor próprio, preciso trabalhar, né, esse amor próprio agora, mas foi uma libertação muito grande, né, e essa foi a maneira que eu, né, tive da minha centelha, recebi, né, da minha centelha divina, né, para curar essa criança. Vai ser que tem diversas pessoas com relações diferentes, né, às vezes os pais já não estão mais encarnados, né, já desencarnaram e a pessoa precisa curar de outras maneiras, não numa conversa física, né, mas precisa curar de outras maneiras. Às vezes a pessoa mesmo precisa manter distância, né, porque existem vários tipos de relações, e eu sei que existem relações que são muito desafiadoras, né, com pais narcisistas, que a pessoa precisa realmente manter distância, mas que ela precisa curar ainda essa criança interior. Mas o ponto é que o adulto, ele não vai conseguir prosperar de maneira nenhuma. Não vai conseguir, gente, não vai conseguir florescer. Enquanto essa criança ferida estiver gritando, estiver esperneando, sabe, não foi curada ainda. Enquanto essa criança ferida não for curada, tá grudada ainda querendo, com sede de atenção, com sede daquele amor que não recebeu quando era criança, o adulto não vai conseguir prosperar, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né, nesse momento que foi muito forte para mim. Eu ainda estou na casa dos meus pais, mas eu sei que tudo é um processo e que isso foi uma limpeza muito grande, que as coisas vão vindo aos poucos. Eu tô sentindo uma energia muito diferente, sabe, dentro de mim, sabe, do que eu vim fazer aqui. De como a adulta tivesse ali, sabe, porque eu sei, gente, nada é do dia pra noite, né, mas essa energia, ela tá vindo dentro de mim, sabe, e essa energia de libertação foi tão intensa, né, que é como, nossa, eu tô como se fazendo download, processando uma nova informação, né, para colocar aqui dentro, processando tudo isso e realinhando, tá tudo sendo realinhado, né, e eu queria compartilhar essa experiência que foi muito forte, né, e também queria dizer que vocês são muito importantes para mim nessa caminhada, né, que esse canal tá sendo muito importante para mim, e que antes de ter essa conversa que foi tão transformadora, né, com os meus pais, que eu precisava tirar aquilo de dentro de mim, mas de uma maneira amorosa, né, não de uma maneira acusando eles, né, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né, e eu entendo que eles deram, que eles podiam dar, o que a consciência deles podiam dar, né, porque através dessa conversa meu pai também falou que sofreu muito, que ele nunca recebeu nenhum abraço do meu pai, do pai dele, né, que é o meu avô também foi muito bruto, que a única vez que meu avô abraçou ele foi quando ele caiu, né, de um pé de não sei de que ele foi pegar, que eu nem me lembro, ele caiu, se machucou, e meu avô pegou ele nos braços para colocar num carrinho de mão e levar, e foi a única vez que meu avô pegou eles nos braços, né, que abraçou ele. E então foram vindo outras coisas que eu mesma fui entendendo, né. Fui entendendo, gente, que quando a pessoa faz a outra sofrer, ela está sofrendo muito mais, né, porque não é normal. O normal é a gente amar, o amor é a única verdade que existe, é a do amor, é a gente amar, e se a gente não tá conseguindo colocar amor no mundo, amar o próximo, né, porque a gente tá muito ferido, muito mal por dentro, né, então
E essa conversa, gente, me trouxe o verdadeiro perdão que eu tinha que dar pro meu pai, sabe? Eu fui entendendo várias coisas, muitas coisas, né? E o que eu estava falando antes, né? Que vocês são muito importantes para mim nessa troca, nesse momento, nesse crescimento, nessa expansão, né? Porque antes de ter essa conversa, eu acho que é Marcel o nome dele, não lembro agora, eu vi um comentário, né, falando sobre a EFT, né? Foi sobre a quarta onda ainda, né? Que eu publiquei um vídeo falando sobre a quarta onda, e aí ele tinha feito comentário, isso foi antes da conversa, gente, e ele comentou falando sobre uma técnica da EFT, eu até respondi para ele falando, né, que eu ia fazer um vídeo e ia citar, né, ele, porque vocês são muito importantes para mim, né, essa troca tá sendo muito importante, e aí eu fui fazer essa técnica da EFT, né, que é uma técnica como se fosse uma acupuntura e você vai tocando pontos do corpo, né, e falando uma emoção negativa, né, uma emoção pesada que está mais predominante em você, e você vai repetindo, né, essa emoção que você está sentindo e tocando nesses pontos para que ela seja liberada. E eu, gente, fiquei fazendo essa técnica antes também de ter essa conversa, né? O que foi me liberando também e aumentando essa energia do amor, né? Que eu precisava para ter essa conversa, né? Com os meus pais. E, gente, muito, muito, muito libertador. E eu agradeço demais vocês, né? Tudo que vocês trazem para mim, sabe? De técnicas, de experiências que a gente vai trocando. Eu vou pesquisar, sabe? Eu quero saber. Porque é muito bom essa partilha, né? A gente vai criando uma egrégora mesmo, né? De pessoas que estão nesse caminho, né? De evolução, de busca interior, né? Porque só assim a gente pode mudar o mundo, né? Não adianta a gente, eu quero mudar o mundo, né? Porque eu já fui muito essa pessoa, né? Principalmente quando era adolescente, né? Revoltada, queria mudar o mundo e achava que as coisas eram externas, que era no protesto, que era quebrando tudo, sabe? E não, gente, a gente muda o mundo primeiro mudando a gente, né? O nosso interior. E isso vai respingando, como eu vi agora, né? Respingando na minha família. E até sentia que era de outras gerações, como se estivesse quebrando aquele padrão de violência de outras gerações, né? A gente vai se transformando por dentro primeiro, isso vai respingando fora. Nunca é de fora para dentro, né? Nunca é buscando fora a causa da dor, é sempre dentro, né? Sempre de dentro para fora. E é isso, gente. Eu espero de coração, né? Eu espero de coração, tava alguém ligando para mim aqui, que tenha trazido, né, algum insight para vocês, que tenha contribuído também na sua caminhada de expansão da consciência, de, né, evolução consciencial. E é isso, agradeço demais, né, vocês, cada um de vocês que vem aqui também compartilha comigo, e tô muito, muito, muito feliz nesse momento, né, porque, gente, pra mim foi uma longa caminhada, gente, vocês não têm ideia, foi uma longa caminhada de muita peia, né, de muita materialização de coisas negativas, né, de relacionamentos tóxicos, tudo ligado a essa criança, né, que eu vinha carregando. E até chegar até aqui, até conseguir finalmente ter essa conversa, colocar isso pra fora, entender, sabe, muita coisa, foi uma longa caminhada, né, e pra mim tá compartilhando isso aqui agora, né, já é uma grande conquista, né, sei que tá vindo outras coisas, né, e eu ainda estou na casa dos meus pais, né, mas já sinto que uma energia muito grande foi movimentada, né, e tô muito feliz de estar podendo compartilhar esse momento agora, né, com vocês, e isso também é um diário para mim, né, da minha própria evolução, e eu queria muito deixar isso aqui registrado, e gratidão por tudo, por todos vocês, e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um.